problema é... Vamos acompanhar aqui, galera, o debate aqui no Linha de Passe sobre a marcação do pênalti, né, que não existiu para o Grêmio contra o Flamengo. Vamos acompanhar aqui o que o pessoal do Linha de Passe da ESPN falou. Vou deixar aqui os créditos para o canal ESPN, o link da descrição do vídeo. Deixa o like e se inscreva no canal. A orientação. O problema é esse. É que sabe o que me incomoda? Aí vem um outro problema, que é a falta de padrão. Sabe o que me incomoda? Porque o cara marca esse pênalti, o outro não marca. Eu acho que realmente mais marcam do que não marcam. Aí tem um movimento. A gente adora marcar tudo. A gente marca. Exatamente. A gente marca pênalti em bola na mão que não é pra ser marcada. A gente marca pênalti em empurrão que o cara tipo encosta, o outro sai desabando. Então a gente gosta de marcar. Eu sempre digo que eu tenho a impressão que os árbitros de VAR eles ganham comissão por lance marcado. Então, quanto mais ele interferir, ele vai ganhar uma comissão ali. O cachê aumenta, então, porque não é possível. Esse árbitro. Ah, não, era o outro. Era o do Corinthians e Palmeiras, tinha um número altíssimo de pênaltis. O que me incomoda é o seguinte: eu acho que sorte e azar, como a gente está falando de um jogo, são parte do jogo. A bola desvia e entra no gol em alguém, do seu time ou do outro time. De repente o cara chuta a bola quase perfeitamente para fazer o gol. Ela bate na trave, corre na linha e não bate na trave e sai. Quer dizer, houve uma imprecisão, mas também tem sorte e tem azar ali. O que foi criado no futebol brasileiro é uma sorte e azar que não pertence ao jogo, porque isso não é um lance de perigo. Isso é um lance morto. Tá? O lance semi-morto, não sei o que acontecer. Um lance que não tem nada de habilidade, de técnica, e que simplesmente um cara corre como tem que correr, porque ninguém, se você tem alguma dúvida, você vai olha uma criança correndo na escola, você olha um adulto correndo, você olha uma prova olímpica, se alguém corre com o braço assim, ninguém corre o braço assim, o cara está correndo com o braço normal, como o atacante está correndo, aí o cara pega, bateu na mão, mudou o jogo. Essa sorte e azar não são do futebol, nunca foram, e elas poderiam até passar a ser. Se fossem boas pro jogo, elas são péssimas pro jogo. E é uma pena, porque esse tipo de coisa no futebol, que o Pedro gosta, o futebol da moda antiga... Eu gosto muito do futebol atual, tá? Não havia tanta polêmica em relação a isso. No tempo da intenção, um lance desse, a gente falaria, não foi porque ele tá correndo, não quis pôr a mão não tem o que fazer com o braço. E aí tiraram isso. Que assim, a coisa da intenção, na verdade... Ela foi criaram um eufemismo ali, criaram um sinônimo para tentar... Porque, no fim, quando você fala em movimento natural ou antinatural, para mim, isso determina intenção ou não intenção. Claro. Porque se você está fazendo um movimento natural, é natural, não é uma coisa intencional. Se você está correndo e, de repente, faz assim... Aí é intencional, você teve a intenção de fazer isso. O movimento antinatural é quando você assume um risco além do movimento natural. E aí a intenção é quando você quer dar um tapa na bola. Eu sei, mas se você assume o risco com um movimento... O antinatural pressupõe intenção. O meu ponto é esse. Sim. O termo antinatural, se não é um movimento natural... Foi intencional, porque o que foi? Foi um espírito que puxou teu braço, é antinatural, mas puxado às vezes por forças ocultas. Um movimento espiritual. Quando o jogador salta com os dois braços pra cima, ele não tá saltando pra ele interceptar a bola. Tá saltando porque tá assumindo risco, pra ter mais impulsão, sei lá. E esse movimento, se a bola pegar... Então, mas você tá falando... é o antinatural. Se você tá falando pra pegar impulsão, qualquer movimento que seja pra impulsão de um salto... Ele é natural, porque na hora que você salta, o normal é você... pode saltar sem usar os seguidos. Só dá um exemplo da diferença entre o movimento natural e a intencional. É o que eu tô falando. Mas não é intenção de bater com a bola na bola. Como que você marca um pênalti como esse e não marca o pênalti do jogo do Vasco no meio de semana? Calma que é muito jogo. Eu já dei Vasco-Botafogo. Já dei livro. Vasco-Botafogo. O Marlon Freitas. Sim. Quer dizer que a liga... São diferentes. Perfeito. Só que você concorda comigo que... O do Marlon Freitas, se não tá na frente... Eu, por exemplo, não marcaria o pênalti do Marlon Freitas. Tá na frente do corpo. Se não pega na mão dele, pegaria no corpo. Isso. Mas eu acho que são lances que estão ali no limite. Ampliou a área corporal, por exemplo. Semana passada, teve o pênalti do André Ramalho, que foi marcado. Nenhum dos dois. Que foi marcado em São Januário. E um lance... Pênalti. Ok? E teve um lance muito parecido no jogo Santos e Bahia, que não foi marcado o pênalti. Eu peguei meu livro. Os jogos no mesmo horário, meu livrinho. em estados diferentes, no mesmo horário. O tempo inteiro. O livrinho de regras, eu comparei um livrinho de regras antigo que eu tinha com um atualizado. No antigo, essa questão ocupava 2 linhas.
no tempo da intenção. Agora, são 13 páginas de recomendações. Vocês têm que fazer um curso. Pequenininho. Tomos, Lembra do lembra? Yale? Gente, a arbitragem no Brasil realmente cada dia está mais complicada de se interpretar as regras. Mas sobre esse lance, tá claro, o jogador não tira proveito da posição da mão, né? Ele não usa a mão, o braço ali intencionado, ele não amplia o seu corpo. Ele vem numa corrida com a movimentação normal, você corre com os braços para baixo e o braço está ali cerca de 20 centímetros à frente do corpo, em um movimento normal, né? Realmente assim, é algo absurdo e chama mais atenção, mais do que o árbitro não conhecer a regra. São 6 pessoas na cabine do VAR e nenhuma delas chamou o árbitro para falar: olha, observa isso aqui, ele não tem a intenção de colocar o braço na bola. Isso aí é mais grave do que o árbitro. São os 6 árbitros que estão no VAR, nenhum deles tomar a iniciativa de convidar o Zanovelli a ir até a cabine para reavaliar o lance. Somos. O professor Salvio Espínola Fagundes Filho, nosso colega por muito tempo aqui, que foi meu professor de arbitragem num curso, ele fala que toda essa história começou com gente que se jogava na frente da bola nessa do se colar pulou. Então a FIFA se viu obrigada a fazer alguma coisa em relação àqueles caras que se jogavam e se colar colou. Aí querendo resolver. Do movimento. Como é que era o movimento? Eles começaram a botar a mão nessa cumbuca antes. E aí, se botar a mão na cumbuca é pênalti. É que também tem a questão que a intenção ela é mais subjetiva, né? Então quando você tenta. Acho que toda regra que você tenta tirar o subjetivo e colocar elementos um pouco mais concretos, acho que isso facilita a interpretação da regra. Embora essa regra seja muito dúbia, até porque ela vai mudando o tempo inteiro também, né? Jogar a bola na rua não tinha discussão nenhuma sobre isso. Mão na bola, bola na mão, acabou. O Boto foi lá reclamar da arbitragem, vamos ver. Estou preocupado com a arbitragem. Estou muito preocupado. Não é o penalti, que até parece que é penalti, matematicamente é impossível uma equipa que tem 67% de posse de bola, que faz 26 finalizações contra 6, tem 13 escanteios contra 0. E o árbitro consegue marcar mais faltas para o Flamengo do que para o Grêmio. E isto é um padrão que já se tem verificado em algumas partidas. E isto é impossível. É impossível que os nossos jogadores, cada vez que tocam nos jogadores do adversário, é falta, e os adversários tocam, e de que maneira, em nós, e os árbitros não veem faltas. E é isso que me preocupa e é isso que eu peço alguma atenção, que o campeonato seja decidido mesmo dentro do campo. Está bem? É assim, a gente está falando aqui, óbvio que tem o direito de reclamar, mas esse pênalti aí ele é marcado. Mas ele não está reclamando. Mas eu vou chegar lá. Acho que tudo bem, tem o direito de reclamar, mas é um pênalti que é marcado e tal, etc. Aí vem a reclamação também com relação às ele só reclamou da falta. Faltinhas. Ele não reclamou do pênalti. Né? O Felipe Luiz que... Então tem uma reclamação de Boto e de Felipe Luiz. Geralmente os dois estão sempre na mesma página. Né? Se dão muito bem. Aí você reclama das faltinhas. Porque isso já foi uma reclamação no intervalo do jogo. Você pegar, teve jogadores do Flamengo dando entrevista na saída no intervalo. O Lino. Já reclamando, tá picotando o jogo. Eu só acho o seguinte. Eu não entendi aqui qual foi a ironia do apresentador em falar que o Boto e Felipe Luiz estão muito bem sempre na primeira página, sempre na mesma página. Galera, o Felipe Luiz não tem um cartão amarelo em 11 meses de trabalho no profissional do Flamengo. Não tem um cartão amarelo em quase 60 jogos comandado. Sempre que existem lances polêmicos, o Felipe Luiz fala assim: prefiro não falar da arbitragem. E ontem ele falou: o excesso de faltas nos prejudicou. Ponto. Mas eu não entendi a ironia do apresentador aqui, do Santista William. Reclamação é válida. Só não dá para isso aí virar uma névoa para esconder que assim, o Flamengo não venceu o Grêmio porque não teve a competência para resolver o jogo do jeito que poderia, porque criou volume, teve mais posse, os números são indiscutíveis, o Flamengo teve todas as condições para
resolveu a parada. Não, resolveu e não pode agora ficar o Boto falando de faltinha, de picotar o jogo. Principalmente na narrativa que ele quer emplacar, de que eles já perceberam que esse em outros jogos as faltinhas só se marca pro Flamengo. Aí já é um discurso completamente como é que pode um time que tem mais posse ter mais faltas? Aí é discurso persecutório. Mas aí, assim, cara, a gente vai lembrar do Botafogo de 2023, o que o Textor falava em 2023 e o que o Textor falava em 2024, porque é impressionante o salto na qualidade da arbitragem brasileira de 2023, onde todo mundo era corrupto, provas, não sei o que e tal, pra 2024. O auxiliar do Abel que também falou que o campeonato estava direcionado e o Palmeiras virou. Depois deixou de estar direcionado. Cada um com a sua verdade, viu? Cara, assim, essas coisas, ou essas ilações de não ter mais posse, você tem obrigatoriamente que ter mais falta cometida, menos faltas cometidas. Assim, não existem essas regras. O normal, claro, evidentemente, se o outro time tem mais posse. E taticamente isso não é necessariamente verdade. Então, porque aí... Você pode ter bola tocando de lado, perde a bola, faz a faltinha na frente pra travar. A questão é se foi falta ou não. Não é uma realidade. O problema é que a gente sempre usa os argumentos que nos servem em determinados momentos e aí depois vai deixar de usar na hora que não serve mais e aí fica esse diz que me diz e ninguém chega e fala, pô, vamos, acho que a gente tinha que conversar, tinha que sentar, a gente já deu 8.000 sugestões aqui, não vou ficar repetindo porque não leva a lugar nenhum, porque ninguém nunca vai fazer nada mesmo. Só gasto português. Mas assim, essas ilações de relação de número, de marcou mais, de marcou menos, tal, aí eu não acho que tanto que você viu que eu só comentei lances específicos porque eu estava fazendo o jogo, não tenho como avaliar se marcou mais ou menos falta. Sim. Mas às vezes essa coisa que é estatística de você tem mais isso, você tem mais aquilo, quer dizer que você é mais prejudicado ou é mais beneficiado. O GEC faz um trabalho maravilhoso em geral de comparações, de estatísticas tal. Para mim o GE presta um desserviço ao futebol brasileiro quando ele em geral consolida aquela lista de mais pênaltis a favor de um time ou contra um time num campeonato brasileiro. Por quê? Porque isso só serve a torcedores ensandecidos ou a jornalistas / torcedores, influenciadores, torcedores que... Jean, jornalistas / torcedores como o senhor, né, que é fanático pelo Palmeiras. E sabe por que essa lista aí, com o ranking dos times que mais tiveram pênaltis marcados ao seu favor, incomoda? Porque o Palmeiras é o líder nesse ranking. Com um pênalti duvidoso ontem, marcado para o Palmeiras contra o Corinthians, o Palmeiras tem 7 pênaltis marcados ao seu favor em 20 jogos. 7. Tá? O Flamengo tem 4. Acho que o Palmeiras foi a 8 com o de ontem, não tenho certeza agora. Então é por isso que incomoda. Jornalista / torcedor, Jean Oddi. Pegam aquilo ali como... Tá vendo? O Flamengo tem mais pênalti no Campeonato Brasileiro. Olha aí, é beneficiado. O que quer dizer? Ou o Flamengo tem mais gol anulado, ou o Palmeiras tem mais isso, o Corinthians tem mais... Cara, pode ser que todos aqueles pênaltis marcados, todos aqueles gols anulados, são corretos. Então, na hora que você consolida o número, você só dá... na mão de uma girafa a arma para ela sair atirando. A mão da girafa não é muito... não é muito pensando na mão da girafa. A girafa não tem mão. Não é muito habilidosa. Então girafa não pode fazer pênalti. Então assim, não vamos entregar subsídio para... Porque vamos furar se o Flamengo for, eu nem sei quem tem mais pênalti ou menos pênalti, isso não me interessa. Mas se o Flamengo tiver mais pênaltis no campeonato, é absolutamente normal que seja assim. Assim como o time ruim não vai ter pênalti na área do adversário, né? O campeonato todo dentro da área do adversário. O time ruim não entra na área, não quer dizer que ele é roubado. Isso, e mais gol anulado, se você que sabe, a estatística ela pode servir para você fazer uma série de afirmações que não tem nada a ver com a realidade, embora o número que você traz para fazer a ilação e para criar a sua tese, aqueles números sejam reais. E como hoje em dia você tem as estatísticas muito rápido, né? Isso permite que o Boto, por exemplo, use estatísticas que talvez se o Flamengo tivesse vencido, ele nem fosse usar. A grande realidade é essa, o Grêmio foi defensivamente muito mais competente do que o Flamengo foi do ponto de vista ofensivo. O resto é... Pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui para não ficar um vídeo muito longo. Deixa aqui nos comentários se vocês concordam aí com as análises do Jean Oddi, do William,
que falou que o Flamengo deveria ter vencido mesmo com pênalti, né? Do Celso Zete, do Birner, que concorda que o pênalti foi ilegítimo. Deixa aí o like e participe nos comentários. Flá Cavalcante, daqui a pouco eu volto.